Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Jesus continua a falar em parábolas e no evangelho de hoje compara o reino dos céus com uma semente de mostarda e como o fermento. Jesus quer nos ensinar que o reino de Deus dentro do nosso coração começa pequenininho e, se correspondemos às graças de Deus, vai crescendo, até se tornar uma árvore frondosa cheia de frutos. Aludindo ao fermento, quer nos ensinar que o reino de Deus, à medida que vai crescendo, vai chegando a todas as partes do nosso ser, na inteligência, na vontade, nos afetos, na imaginação, na memória, transformando-nos completamente. Vamos ver hoje a segunda parte do comentário de Jesus ao Pai Nosso. Quem não leu a primeira parte ontem, recomendo que a leia. Ouçamos atentamente para absorvermos o máximo que pudermos. Depois de vocês terem pedido as necessidades do Espírito, vocês devem pedir as necessidades da carne. Devem pedir o pão àquele que fornece alimento para as aves do céu e as roupas para os lírios do campo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu disse hoje e disse pão. Eu nunca digo nada que seja inútil. Hoje, peçam ajuda ao Pai para o dia de hoje. É uma medida de prudência, justiça e humildade. Prudência. Se vocês tivessem tudo de uma vez, vocês dispersariam o que têm. Vocês são eternos filhos e caprichosos por natureza. Os dons de Deus não devem ser desperdiçados. Além disso, se vocês tivessem tudo, vocês se esqueceriam de Deus. Justiça. Por que vocês deveriam ter tudo de uma só vez quando eu tive dia após dia a ajuda do Pai? E não seria injusto pensar que não há problema em Deus dar tudo de uma só vez a vocês, pensando que seria bom ter tudo hoje, com medo de que amanhã Deus não os dê o que necessitam? A desconfiança, vocês não refletem sobre isso, é um pecado. Não devemos desconfiar de Deus. Ele ama vocês perfeitamente. Ele é o Pai mais perfeito que existe. Pedir tudo hoje vai na contramão da confiança e ofende ao Pai. Humildade. Pedir o pão de cada dia ajuda vocês a lembrarem que são nada, que vocês são pobres, e ajuda vocês a lembrarem da riqueza de Deus, que Deus é o tudo. Pão. Disse pão, porque o pão é o rei dos alimentos, o indispensável para a vida. Com uma palavra, inclui todas as necessidades da vida terrena. Mas, assim como há diversos níveis de espiritualidade, há diversos níveis de pão. O pão do alimento. Para os que têm uma espiritualidade embrionária, pedir o pão para saciar a fome já é muito. Aos que não o pedem, mas o tomam com violência. Estes amaldiçoam a Deus e aos seus irmãos. São olhados com ira pelo Pai, porque pisoteiam o preceito do qual os outros procedem,
amar a Deus com todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. O pão da ajuda. O pão da ajuda nas necessidades espirituais e materiais para os que não vivem apenas para o ventre, mas também para o espírito. O pão da religião, para aqueles que colocam Deus antes das satisfações terrenas e já sabem mover suas asas no terreno sobrenatural. O pão espírito e o pão sacrifício, para aqueles que, tendo atingido a plenidade do espírito, sabem viver no espírito e na verdade, cuidando da carne e do sangue apenas o estritamente necessário para continuar existindo na vida mortal até a hora de irem para Deus. Estes já são cópias vivas de mim, sobre os quais o Pai se inclina com um abraço de amor. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não há ninguém, exceto minha mãe, que não tenha que pedir perdão ao Pai pelos pecados, mais ou menos graves, que tenha cometido. Peçam ao Pai para que se apague vocês da lista dos devedores. Se vocês fizerem isso com um espírito humilde, sincero e arrependido, meu Pai terá um olhar especial por vocês. Mas uma condição essencial para conseguir isso, para ser perdoado, é perdoar. Se vocês só querem ser perdoados e não perdoam o próximo, vocês não terão o perdão do meu Pai. Deus não ama os hipócritas e os cruéis, e aqueles que se recusam a perdoar seus irmãos rejeitam o perdão do meu Pai em favor de vocês. Considerem também que as feridas que vocês provocam em Deus são infinitamente mais graves do que as feridas às quais vocês foram vítimas. Que este pensamento leve vocês a perdoar tudo como eu perdoei. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus não tenta vocês. Vocês, interpretando mal minhas palavras, pensam que Deus tenta vocês para que vocês sejam testados. Não, o bom Pai Celestial permite o mal, mas não o cria. Ele é o bem, do qual brota todo o bem. Mas o mal existe. Existiu desde o momento em que Lúcifer se levantou contra Deus. Cabe a vocês fazerem do mal um bem, vencendo e implorando ao Pai a força para vencê-lo. Isto é o que vocês devem pedir nesta última petição. Que Deus dê a vocês a força para resistir às tentações. Sem a minha ajuda, o demônio poderia vencê-los, pois ele é astuto e forte, e vocês são menos astutos e fracos. Mas a luz do Pai ilumina, o poder do Pai fortalece, o amor do Pai protege, para que o mal seja destruído e vocês sejam libertados dele. Isso é o que vocês pedem com o Pai Nosso que lhes ensinei. Nele está tudo incluído, tudo oferecido, tudo pedido do que é conveniente ser pedido e dado. Se o mundo soubesse viver o Pai Nosso, o reino de Deus estaria no mundo. Mas o mundo não sabe rezar, não sabe amar, não sabe ser salvo. Ele só sabe odiar, pecar e condenar a si mesmo. Mas eu não dei e fiz esta oração para o mundo que preferiu ser o reino de Satanás. Eu dei e fiz esta oração para aqueles que o Pai me deu, porque eles são seus, e eu fiz isso para que eles possam ser um com o Pai e comigo, a partir desta vida, e alcançar a plenitude da união na outra. Que lição nós podemos tirar de hoje? Procuremos absorver estes ensinamentos de Jesus e torná-los vida da nossa vida. Desta forma, Jesus ficará muito contente conosco. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.